Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo onde nós vamos fazer um estudo aprofundado das Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre a edificação da igreja e vamos falar sobre as duas casas de Israel. Vamos nos aprofundar nesse tema, as duas casas de Israel, onde vai falar sobre Israel e a igreja. Se Israel substitui a igreja, Israel ainda é uma nação que Deus vai cumprir promessas. Israel ainda é o povo de Deus, ou a igreja é o povo de Deus, ou Deus tem dois povos, Israel e a igreja. Então esse tema também vai envolver salvação, tá, irmãos? Então esse vídeo é uma série de estudos aprofundados que estamos fazendo. Já falamos sobre um reino de sacerdotes e também sobre eleição, predestinação, de uma forma mais aprofundada, com menos textos, mas meditando mais profundo nessas doutrinas, nesses temas, nesses princípios bíblicos, tá bom, irmãos? Então hoje nós vamos falar de edificação da igreja. Nós vamos usar alguns textos, tá? Nesse estudo eu vou usar mais textos, porque é um tema mais difícil de explicar, e é um tema mais longo. Então nós vamos usar mais textos do que nos outros dois estudos, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que entender sobre Israel e igreja, é o nome Israel. O que é o nome Israel? Quando Deus deu o nome para Jacó, Deus falou assim: Jacó encontrou com um anjo e ele lutou com o anjo, e Deus o abençoou e disse assim: a partir de hoje seu nome não é mais Jacó, seu nome será Israel. Então, a partir daquele momento, os filhos de Jacó que nasceram, eles começaram a se chamar os filhos de Israel, porque o nome de Jacó foi trocado, Israel. Então Jacó teve 12 filhos, e esses filhos se tornaram tribos, tá? E as tribos passaram a se chamar as 12 tribos de Israel. Então disso se originou a nação de Israel, tá bom? Só que uma coisa importante de entender sobre o nome Israel é que é um nome dado por Deus. Então Jacó, toda vez que Deus troca o nome, Deus está revelando um nome, um nome de algo que ele dá. A Bíblia diz que nós temos nomes escritos no céu, no livro da vida. E a Bíblia diz assim que quando Jesus vier, ele vai trazer uma pedrinha branca, e nessa pedrinha vai estar escrito o nosso novo nome. Então o céu nos chama de uma forma diferente. Então o nome que nós recebemos dos nossos pais não é o mesmo nome que somos conhecidos no céu. Então esse nome Israel é um nome dado pelo céu, tá, irmãos? Então, quando Deus falou assim para Jacó: a partir de hoje você vai se chamar Israel, a nação que vem de Jacó, que nasce de Jacó, os descendentes de Jacó, seus 12 filhos, eles tomam esse nome para si. Nós somos a nação de Israel. Mas Deus disse que Jacó se chamaria Israel. Deus deu aquele nome para ele. Mas esse nome, mais para frente nós vamos falar sobre ele. Deus chamou Jacó, tá, para fazer parte de Israel. Israel ele já existia, esse nome Israel já existia, muito antes de Jacó nascer, tá, irmãos? Então, quando Deus fala assim para Jacó: a partir de hoje, porque você lutou com Deus e lutou com os homens e venceu, a partir de hoje o teu nome será Israel, você se chamará Israel. A partir de hoje você faz parte de Israel. A partir daquele momento, de Jacó em diante, pessoas começaram a se chamar de israelitas. Nós somos Israel, israelitas. Mas isso, Deus não deu esse nome para eles. Tá? Apesar de, muitas vezes Deus dizer assim: Moisés, fala para toda a congregação de Israel. Então parece que Deus está validando isso, que aquela nação, ela pode se chamar Israel, com o mesmo significado que Deus deu a Jacó,
né? Parece que Deus está validando isso, né? Mas Deus não está validando. Porque o nome, por exemplo, muitas pessoas podem se chamar Jesus, né? Mas só um Jesus é o Senhor. Então muitas pessoas podem se chamar Israel, israelitas, mas não quer dizer que eles são de fato israelitas. Não quer dizer que Deus considera eles israelitas. Tá, irmãos? Então isso é um resumo do nome, tá? Nós vamos falar sobre isso. Mas, então, Deus não chamou, coceira no olho, Deus não chamou Jacó para que dele saísse uma nação chamada Israel. Tá? Deus não trocou o nome dele por isso. Deus deu o nome de Israel para Jacó. A partir daquele momento, Jacó começou a fazer parte de Israel. Tá, irmãos? E nós vamos entender isso. Só que lá no... primeira coisa que a gente vai entender é a distinção entre Israel e igreja no nome. Tá, irmãos? Porque existe uma distinção. Uns falam que Israel era o povo de Deus, né? Alguns acreditam assim. E a partir do momento que a igreja nasceu, a igreja é o povo de Deus. Israel não é mais povo de Deus. Outros dizem que não, que Israel é povo de Deus ainda, a igreja também é povo de Deus, né? Mas isso fica meio incoerente, porque daí Deus teria dois povos, Deus teria dois planos, né? Não faz sentido, fica meio incoerente com o Deus que não falha, né? Então, uma coisa que nós vamos entender, irmãos, hoje nesse estudo, é que Israel é a igreja, e a igreja é Israel, tá? Então isso, nós vamos entender isso, vai ficar bem claro para os irmãos. Tá? Lógico, se os irmãos estiverem de coração aberto para aprender da palavra, né? Não do homem. Tá? Então, lá em Êxodo 12, vou mostrar para os irmãos aqui, Deus sempre falava assim: Moisés, fala toda a congregação de Israel. Isso, né? Então Moisés dava a mensagem. Mas olha só a palavra, fala toda a congregação. A palavra congregação que Deus usava ali no Antigo Testamento é Edã, tá? Essa palavra aqui. E essa palavra, ela significa congregação e assembleia, tá? Então essa palavra no hebraico, congregação, Edã, significa congregação ou assembleia. Congregação é um ajuntamento, né? No Novo Testamento, né, o povo de Deus, lá o povo de Deus era chamado a congregação de Israel. No Novo Testamento, o povo de Deus é chamado de igreja, tá? Mas olha só, lá em Atos 7, quando Estevão está fazendo a sua defesa, e ele vai falar que Moisés estava com a congregação no deserto, olha o que ele vai falar assim, ó. Moisés esteve na congregação no deserto, né? É o mesmo termo usado no Antigo Testamento, no hebraico. Aqui no grego também Estevão está falando, olha, Moisés estava com a congregação no deserto, estava na congregação no deserto, né? Não com a congregação, na congregação. Só que essa palavra aqui, congregação, no grego, né, ela é eclésia. E essa palavra eclésia é a palavra igreja, tá? É a palavra que nós usamos para igreja. Só que essa palavra eclésia, ela significa reunião de cidadãos, chamados para fora, em algum lugar em público, assembleia. Então essa palavra, congregação, assembleia, reunião de cidadãos, assembleia. Essa palavra eclésia, ela é equivalente, né, na tradução, à palavra Edã, tá, do hebraico. Então quando no grego foi Estevão, claro que ele não falou em grego, ele falou, né, em aramaico, que era a língua que eles falavam. Mas o Estevão está falando assim, Moisés estava com a congregação no deserto, com a congregação de Israel no deserto. Só que como foi escrito em grego, tá, os evangelistas escreveram em grego, porque o grego era a língua, né, que alcançaria o mundo. Então os evangelistas escreveram em grego, e essa palavra Edãs, traduzindo para o grego, é eclésia. Tá bom, irmãos? Então isso é muito importante entender, porque existe uma separação entre Israel e a igreja. Israel e igreja, né? Só que se o Antigo Testamento fosse traduzido para o grego, toda vez que Deus
falava com Moisés assim: fala para toda a congregação no deserto, a congregação de Israel. Deus estaria dizendo assim: fala para toda a igreja de Israel. Isso, né? Os mandamentos. Então, Israel era a igreja, tá? Não que Israel, a nação, era a igreja, mas existia uma igreja em Israel, tá? Então, assim como existe uma igreja no Brasil, existe uma igreja no Japão, né? Existe uma igreja nos Estados Unidos, e todos são a mesma igreja, um só corpo com Cristo. Mas existe essa parte da igreja em cada nação hoje, né? E existia essa parte da igreja em Israel, como existe hoje também, tem uma parte, tem uma igreja em Israel, né? Existem israelitas que se converteram a Cristo. Então, quando Deus falava assim, fala para toda a congregação de Israel, ou traduzindo, fala para toda a igreja de Israel, os meus mandamentos, Deus não estava falando com toda aquela nação. Deus estava falando com o seu povo, tá, irmãos? Então, o povo de Deus se chama igreja. Porque a igreja é o meu povo, é a minha assembleia, é o meu ajuntamento. Então, fala para toda a congregação de Israel, ou a igreja de Israel, Deus está falando, fala para todo o meu povo que está em Israel. Fala para o meu povo que está em Israel, Moisés, isso. Fala para o meu povo que está em Israel, Moisés, para andar dessa forma, tá, irmãos? Então, esse nome, congregação de Israel, ele pode ser traduzido para o grego igreja de Israel. Então, Moisés estava, até esse texto aqui de Atos 7, em algumas traduções, não vai ser traduzido para congregação, vai ser traduzido assim, Moisés estava na igreja no deserto, tá? Então, muitas traduções vão traduzir já igreja no deserto, mostrando que é simplesmente a tradução muda o sentido da palavra. Então, igreja significa um povo, um ajuntamento de Deus, tá? Então, existia uma igreja em Israel, existia um povo de Deus em Israel. Assim como existia um povo de Deus em cada nação, tá, irmãos? Então, isso é muito importante entender. Israel era a igreja, tá? Então, nós vamos continuar o texto aqui e eu vou mostrar para os irmãos que a igreja é Israel também. Mateus 16, Jesus fala assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a partir desse texto, qual que é o entendimento que nós temos? Que a partir de Jesus a igreja foi formada, né? A igreja passou a ser edificada a partir de Jesus. Esse é o entendimento. Então, quem era o povo de Deus antigamente? Israel, né? E a igreja nasce a partir de Jesus. Então, só tem igreja a partir de Jesus. Esse é o nosso entendimento. Então, fazemos distinção, separação entre Israel e igreja, tá? Mas lembrando que Israel era um povo de Deus. Existia uma igreja em Israel, existia uma congregação em Israel que era de Deus, que dava ouvido à voz de Deus, que obedecia às leis de Deus. Tá? Então, quando Jesus vem e fala assim para Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra, né? E essa pedra ali não é Pedro, tá? É a revelação. Né? Jesus fala assim, quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu te revelou isto. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, esta revelação de que eu sou o Filho de Deus, que eu sou enviado de Deus, eu sou o Messias, sobre esta revelação, eu vou edificar a minha igreja. Tá? Então, o entendimento é esse mesmo. A gente, lendo o texto assim, desapercebido, né, dá a entender que a igreja começa a existir a partir dali de Jesus, tá? A partir dos apóstolos, né? Então esse é o entendimento que nós temos. Mas lá em Lucas 6, 47, 48, Jesus vai revelar algo para nós, né? Jesus vai dizer assim, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se
o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Então Jesus ele vai dizer assim, que todo mundo que ouve a palavra dele e as pratica, né? Então quem ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou mostrar a quem eles são semelhantes. Então essa pessoa semelhante é um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu vala e lançou alicerce sobre a rocha. Então isso é muito interessante. Então Jesus vai falar da edificação de uma casa, tá? Só que antes de edificar a casa, né, primeiro esse homem prudente, ele abriu uma profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. Isso é muito importante para nós entendermos, né, sobre a igreja, do que Jesus estava falando. Nós sabemos, né, que a rocha é a palavra, é Cristo. Tá? A Bíblia diz assim, no princípio ele era o verbo, e o verbo significa palavra. Então no princípio ele era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O verbo era Deus. Então Jesus, ele é a palavra, ele é a rocha. Tá? É sobre esta rocha, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja, ela não está edificada sobre a areia, né? Na parábola ali do prudente construtor, vai mostrar alguém que constrói a casa sobre a areia, né? E quando vem o vento, e a enxurrada e a tempestade, né? A casa desse que construiu sobre a areia, ela cai, ela cede. Então, o que é a rocha onde nós vamos construir, lançar o alicerce para edificar a casa? É a palavra, né? É Jesus. Ele diz assim, vocês examinam a Escritura porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então, Jesus é as Escrituras, ele é a palavra, tá? Então, tudo tem que ser edificado sobre a palavra, né? Então, lá eu pus essa ilustração aqui, nessa imagem, nessa parábola que ele conta, nessa comparação que ele faz, um faz a casa na rocha, um faz a casa na areia, né? E a rocha, se a rocha é a palavra, é Cristo, é a palavra, o que é a areia, né? Então eu gosto de fazer essa comparação. A areia é um fragmento de rocha. Então muitas pessoas, eles não constroem a sua casa na rocha, que é a palavra, tá? Eles constroem, eles edificam a sua casa nos fragmentos da rocha, que é a areia. Então, muitas pessoas baseiam a sua vida cristã em fragmentos da Bíblia, em textos isolados, aleatórios, sem contexto, sem nada, né? Quantos dizem assim, eu não vou ler a Bíblia porque a letra mata, o Espírito vivifica? Isso é fragmento de rocha, a pessoa não entendeu nem o texto. A pessoa não soube interpretar fazer uma interpretação do texto bíblico, né? E ali não está falando de ler Bíblia ou não ler. Está falando de duas alianças, a aliança da letra, a aliança do Espírito, né? Então, muitas pessoas estão baseadas a sua fé, a sua casa na areia, não na rocha. Tá? Porque não estão cavando profundamente. Eles não estão cavando uma vala profunda para lançar o alicerce na rocha, né? Eles já querem edificar, eles já querem começar a subir a parede, eles já querem que a construção comece a aparecer, né? Comece a ser vista. Só que quando vem a prova, a adversidade, essas casas elas não permanecem, irmãos. Tá? Então a casa ela tem que ser construída, o fundamento, o alicerce, ele tem que ser lançado na rocha. Né? Isso vai dar trabalho, isso vai ter que cavar fundo, vai dar trabalho, vai gastar mais, né? Mas vai ficar bem construída, bem sólida, nada vai derrubar. Tá bom, irmãos? Então, esse princípio que Jesus ensinou, que uma casa, para ela ser edificada, ela tem que ter o fundamento lançado na rocha, né? Isso é bem interessante, porque nós vamos ver isso aqui, ó. Quando nós olhamos para um edifício hoje, né? Lá Jesus está falando de casa, mas vamos falar de edifício.
Quando nós olhamos para o edifício hoje, né, nós não vamos ver, né, nós não vamos ver, nós vamos ver daqui para cima, tá? O edifício construído, o edifício de edificação, né? Então nós vamos ver a edificação. E a edificação, ela é visível, tá? Então ela é visível, ela é da terra para cima. Então tudo isso aqui é muito bonito, né? A edificação é bonita. Só que para essa edificação ser feita, antes tem que cavar muito profundo até a rocha, tá? Fragmento de rocha. E só que essa parte da fundação, do fundamento, isso não é visto, tá, irmãos? Então isso fica escondido, né, debaixo da terra. Então toda edificação, para ser uma boa edificação, ela primeiro tem que ter os fundamentos lançados, né, na rocha, num terreno firme, tá bom? Então, depois que o alicerce, que o fundamento está lançado, então começa a edificar, tá? A construção, a casa. Mas não quer dizer que o alicerce não faz parte da construção, tá, irmãos? Então, a casa já estava sendo construída, mas não dava para ver, tá? A partir desse ponto aqui, agora sim vai ser feito algo que é visível, tá? Então aqui para baixo é concreto, é ferragem, é pedra, não precisa ficar muito bonito, é tudo, né? Tem que ficar bem feito, mas não precisa ficar bonito, vai ficar escondido. Mas daqui para frente tem que ficar, daqui para frente é revelado, tá? Então tem que ficar bonito, tem que ficar, né, legal à vista, tá bom, irmãos? Então nós temos que entender isso aqui, tá? Aí o Tiago vai falar, Paulo vai falar assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento, como prudente construtor. E outro edifica sobre o fundamento, porém cada um veja como edifica. Então, aqui é revelado também a fundação e a edificação, tá? Então, Paulo fala assim: eu lancei o fundamento, né? E o fundamento é Cristo. Eu acho que Pedro vai falar assim também: somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, uma casa espiritual para Deus, né, para ser um sacerdócio de Deus. Então, primeiro se lança o fundamento, tá, para depois edificar sobre o fundamento. Tá? Então, tendo essa visão, né, sobre isso aqui, ó, primeiro se lança o fundamento, e o fundamento é Cristo, ele é a rocha, né? Ele falou para Pedro sobre a revelação, sobre esta revelação, que eu sou o Filho de Deus, o Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Então, na verdade, o que Cristo está falando é: tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre este fundamento, eu vou edificar a minha igreja. Qual fundamento? A revelação de Deus sobre a salvação, sobre Jesus. O nome Jesus significa Deus salva. Então, a revelação de Jesus, que ele é a salvação, é o fundamento, é a rocha. E quando Jesus se revela, né, a Bíblia fala que ele é a rocha, né, ele é a palavra, ele é a rocha. Mas a Bíblia também fala que ele é a pedra de esquina, a pedra principal. Então, como entender isso? Ele é a rocha, que a rocha está aqui embaixo, né? Mas ele é também a primeira pedra que é colocada na construção, né? Nas construções antigas, como é que funcionava? Eles escolhiam uma pedra, a pedra tinha que ser perfeita, e ela era colocada, chamada pedra angular, ou pedra de esquina, tá? E essa pedra ia unir as paredes, né? Então, essa pedra ia sustentar a construção. E Jesus, quando ele veio, ele fez isso, ele uniu judeus e gentios, né? Ele começou a edificação da sua igreja, edificar uma casa para o Pai. E ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra principal. Mas ele não é o alicerce, ele não é a rocha, ele não é o fundamento? Sim, ele é o fundamento, né? Só que enquanto ele é o fundamento, ele é o Logos, a palavra. Então, o Cristo,
né, antes de encarnar, ele já existia, né, só que ele estava escondido, ele estava em oculto, mas a construção já tinha iniciado, tá, irmãos? A construção dessa casa para Deus, da casa do Pai, ela iniciou lá em Sete, quando ele teve um filho chamado Enos. A Bíblia diz assim: então o nome do Senhor começou a ser invocado. Ali já começa uma igreja, ali já começa uma construção, tá, de algo. Só que quando Jesus encarna, o Logos, ele entra dentro da criação, né, e ele se torna homem como nós, né, ele se torna a pedra principal da construção. Então já existia uma construção oculta, escondida, como sombras, tá? Mas agora a construção vai começar a ser edificada sobre o fundamento. Agora todo mundo vai começar a ver a construção. E ele vem para ser também a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular, tá? E Pedro fala assim: nós somos pedras vivas edificadas sobre esse fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele, Jesus, a pedra principal, tá? Então a igreja, a partir de Jesus, ela começa a ser revelada, tá, irmãos? Mas ela já existia desde o Gênesis, né? Desde o Gênesis já existia a igreja. Noé era igreja. Enoque, a Bíblia fala que Enoque andava com Deus, a Bíblia fala que Noé andava com Deus, Abraão era amigo de Deus, Davi era segundo o coração de Deus. Então, a igreja ela já está sendo construída, a igreja existe, a igreja existe desde a queda. Deus começou a resgatar os homens, tá, irmãos? Só que a gente acha que começou a partir de Jesus. E qual que é o perigo disso? Eu estava vendo alguns mestres teólogos falando sobre isso, e eles disseram assim que ninguém foi salvo antes de Jesus, né? Que só tem salvação em Jesus. Então antes de Jesus ninguém foi salvo, todo mundo foi para o inferno, né? Então e isso é o perigo de nós não entendermos, né, toda a Escritura, de nós basearmos a nossa casa em fragmentos da rocha, construímos a nossa casa na areia, tá, irmãos? Então a igreja já estava sendo construída, só que ela estava escondida, ela estava oculta, tá? E Jesus, quando ele vem para revelar, ele vem começar a edificação da igreja, né? E nós somos pedras vivas agora que estamos sendo edificados, essa casa. Mas antes teve muita construção, antes teve o alicerce, né? Teve o fundamento, tá? Então isso também faz parte da construção. Lá em Romanos 16, Paulo vai falar assim, na verdade lá em Efésios, o Paulo vai falar de um mistério que foi revelado para ele, né? Ele fala assim que tinha um mistério guardado nos séculos passados, que não foi revelado a ninguém, e que agora tinha sido revelado aos apóstolos e profetas, né? Revelado para eles. E qual que é esse mistério que as outras gerações não entendiam, mas que foi revelado para o Paulo e para os apóstolos? Que os gentios fazem parte das mesmas promessas que os judeus, né? Que os judeus achavam só nós somos o povo de Deus. Aí Paulo fala assim: não foi revelado para nós que os gentios, ou seja, que todas as nações fazem parte do mesmo corpo. Ou seja, que corpo? Todas as nações fazem parte das mesmas promessas, né? Todas as nações fazem parte de Cristo, né? A igreja já existe, tá? Então, enquanto a nação de Israel achava que era só eles que eram um povo de Deus, na verdade tinha povo de Deus em todas as nações. Eu vou mostrar o texto para os irmãos que mostra isso, tá? Então, Paulo fala assim, foi me revelado um mistério que nos séculos passados não tinha sido revelado, que os gentios e os judeus são membros do mesmo corpo, tá? Então, e lá em Romanos 16, Paulo vai dar um detalhe a mais que vai acrescentar muito na nossa vida espiritual. Ele vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. Então, né, conforme a revelação do mistério, esse mistério que ele estava falando lá em Efésios,
guardado em silêncio nos tempos eternos. Então, lá ele falou assim que o mistério não tinha sido revelado nos séculos passados. Só que agora ele está falando que esse mistério ele foi guardado em silêncio nos tempos eternos. Então, é desde a eternidade. Tá? Então, é muito antes de existir os homens. Já estava no coração de Deus isso. Então, isso foi guardado no coração de Deus nos tempos eternos. E que agora, no tempo de Paulo, né, se tornou manifesto. Então estava guardado e agora se tornou manifesto. E foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Então o Paulo está falando assim, olha, tinha um segredo que estava guardado desde a eternidade. E que agora foi revelado para nós. Mas como que foi revelado? Como que nós chegamos a esse entendimento? Através das escrituras proféticas. Né? E qual que é o mistério? Segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, esse mistério que estava escondido desde os tempos eternos, né, que Paulo está falando aqui, e que foi revelado não por uma visão, por um anjo, já estava tudo nas escrituras. Foi nos revelado pelas escrituras proféticas. Né? Então, é que os gentios e os judeus todos fazem parte do mesmo povo e das mesmas promessas. Esse é o mistério. Os gentios também são co-herdeiros, né, com os judeus das mesmas promessas. E isso é maravilhoso, porque já estava escrito, Deus já tinha colocado nas escrituras, Deus já tinha falado sobre isso. Só que os homens não entendiam. Né? Então, já existia essa promessa para os gentios. Deus, né, era o Deus de todas as nações. Deus já tinha promessa para todas as nações, só que os homens não sabiam. Né? Israel não sabia. Então eles achavam que eles eram o único povo de Deus. E Paulo revela que não, que isso aí, desde os tempos eternos já existe esse segredo, né, e que foi revelado agora pela palavra. Que todas as nações vão obedecer por fé. Né? Existe um mandado para que todas obedeçam por fé. Todas as nações obedeçam por fé. E isso faz sentido porque Deus falou com Abraão: em ti, na tua descendência, eu abençoarei todas as nações da terra. Deus nunca prometeu abençoar uma nação, né? A nação que viria de Abraão. Deus prometeu que em Abraão e na sua descendência ele abençoaria todas as nações. Então a primeira promessa que Deus faz para Abraão: em ti eu abençoarei todas as nações da terra, né? Todas as famílias da terra, ou todas as tribos da terra. Então a primeira promessa que Deus faz é isso, é abençoar todas as nações. Esse é o plano de Deus, esse é o objetivo de Deus. Então o Paulo fala que esse mistério, né, que os gentios e os judeus fazem parte do mesmo corpo, estava escondido, era um mistério. Então o que é isso que estava escondido? É a base, é o fundamento, né? Começou a ser construído na rocha, na palavra, cavou fundo, colocou lá, mas é construção, tá, irmãos? Então a construção já vinha sendo feita, a igreja já estava sendo formada, mas estava escondido, não estava revelado. Quando Jesus vem e entra na criação, né, o Logos se faz carne, e ele fala assim: a partir dessa revelação, né, que eu sou o Filho, eu sou a salvação, eu vou começar a edificar a minha igreja. Ele começa a edificar a igreja, a parte visível dela, tá? Então Jesus é a pedra principal, depois nós somos pedras vivas e estamos sendo edificados uma casa para Deus. Mas antes teve um alicerce, teve um fundamento, que teve que ser baseado, colocado lá na rocha, que é Cristo, que é a palavra, tá, irmãos? Então, vou mostrar para os irmãos aqui um texto. Olha só esse texto. Existem coisas na Bíblia, né, alguns textos, algumas passagens que Deus deixa lá e a gente lê e nunca entende, né? Mas um dia o Espírito abre o nosso entendimento e nós entendemos o texto. São coisas preciosas que estão escondidas ali e um dia é revelado para nós, né? Só que é revelado através do Espírito, né? Através das escrituras proféticas. E esse texto lá de Malaquias 1:10 vai falar assim: tomar houvesse entre vós, Deus está falando com Israel, quem fecha as portas, para não acendeis de balde o fogo do meu altar.
Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, ou entre os gentios, né? Algumas traduções vão trazer assim, entre os gentios. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Então, o que Deus está revelando aqui? Deus está falando para Israel assim, olha, eu separei vocês para uma obra, eu separei, escolhi vocês, né, para uma obra que eu estou fazendo, e já uma obra revelada. Só que vocês, eu não aguento mais vocês. Né? Eu queria que alguém fechasse a porta do templo para que vocês não acendessem o fogo do meu altar em vão. Não oferecessem sacrifícios que eu não estou aceitando. Eu não aceito esses sacrifícios. Né? Eu não suporto mais vocês. Em outro texto fala assim, eu não suporto as suas festas, as suas canções. Quando vocês cantam, quando vocês oram, eu viro meu rosto para não ouvir. Né? Então, só que Deus fala assim, mas desde o nascente até o poente, ou seja, todos os dias, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso. Então Deus está falando assim, enquanto vocês estão me aborrecendo, vocês que eu revelei que vocês são meu povo, e vocês acham que são meu povo, em todas as nações o meu nome está sendo glorificado. Sacrifícios agradáveis são feitos a mim e eu aceito. Né? Então, se Deus aceita, se está agradando a Deus, é povo de Deus, tá, irmãos? Então, esse texto revela que Deus não tinha um povo só em Israel. Deus não tinha uma igreja só em Israel, uma congregação só em Israel. Deus tinha uma igreja em todas as nações. Em todos os lugares, Deus tinha o seu povo que fazia sacrifícios agradáveis. E só existe um tipo de sacrifício agradável. É aquele que é feito da forma que Deus ordenou. Tá? Então, se eles faziam sacrifícios agradáveis, é porque Deus também se revelou para eles e ensinou eles a forma correta de fazer. Tá, irmãos? Então, os israelitas foi ensinado, vocês vão me oferecer o cordeiro, não pode ter mancha, tem que ser de 1 ano e tal. Toda a forma de fazer Deus ensinou. Então, se eles não estão fazendo, mas as nações estão fazendo, Deus ensinou para eles. Né? Então Deus tem uma igreja em cada nação. Deus tem uma congregação também nas outras nações, na Babilônia. Deus tem uma congregação no Egito, né, nessa época. Então Deus tinha o seu povo em toda a terra. Então o povo de Deus não estava só em Israel, tá? Mas existia um povo de Deus em Israel. Tá? Existia uma igreja em Israel, existia uma congregação em Israel. Mas nem todos ali eram verdadeiros israelitas, nem todos eram igreja de Deus, era povo de Deus. Tá? Mas entre todas as nações, já na época de Malaquias ali, 400 anos, 500 anos antes de Cristo, Deus está revelando, eu tenho povo em todas as nações. Nós vamos ver, por exemplo, o sogro de Jetro era sacerdote midiano, né? E ele era um homem sábio. Ele era sacerdote de quem? A Bíblia não revela, mas Melquisedeque em Canaã, ainda na época de Abraão, a Bíblia revela que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Né? E a Bíblia diz assim que ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Por quê? Porque ele era rei e sacerdote. Então ele não era só sacerdote, ele também era rei de Salém. Né? Então ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Que Jesus também é rei e sacerdote. Tá? Então já tinha um sacerdote ali em Canaã, muito antes, né, de Abraão gerar Jacó e gerar as nações de Israel e iniciar um sacerdócio. Já existia um sacerdote de Deus na terra. Isso é a ordem de Melquisedeque, nós já falamos também disso, quando falamos da lei, né? Sobre a ordem de Melquisedeque, da qual nós também fazemos parte com Jesus. Ele é da ordem de Melquisedeque. Né? Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, nós somos sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Né? Então, Deus revelou aqui nesse texto de Malaquias, né, que os gentios são seu povo também. Tá? Que tem povo de Deus, tem uma igreja de Deus, tem uma congregação de Deus em todas as nações, agradando a Deus. E só tem como uma forma de agradar a Deus, fazer as coisas como Ele disse que tem que fazer. Tá bom, irmãos? Então, por que Deus escolheu Israel, essa nação, né, dos 12 filhos de Jacó? E Deus fala, vocês são meu povo eleito, e todas essas coisas. Deus fala para Israel assim,
em Êxodo 19. Se vocês obedecerem às minhas leis, guardarem os meus estatutos e os meus mandamentos para observarem, vocês serão meu povo. Um povo exclusivo meu. Uma nação sacerdotal. Né? Um povo santo. Então Deus está falando para Israel assim, ó, se vocês guardarem as minhas leis, tem um se aí, vocês vão ser o meu povo de propriedade exclusiva minha, vocês vão ser um povo meu, uma nação santa, né? E uma nação sacerdotal, né? Que vocês vão me servir. Mas tem um se, tá? Então esse mesmo se, ele é revelado para nós em Israel, que Deus fez essa promessa em Israel, mas também foi revelado para nós que Deus tem um povo em todas as nações. Então Deus também fez essa mesma promessa para todas as nações. Ele se revelou nas nações. E as nações estão fazendo sacrifícios que agradam a Deus. Elas estão cumprindo a lei de Deus. Tá? Então, qualquer um de Israel, da nação de Israel, que guardasse as leis de Deus, né, que obedecessem a Deus, que entregassem um coração para Deus, ele sim era o povo exclusivo de Deus, povo santo, sacerdócio real, sacerdote de Deus. Tá? Qualquer um que guardasse. Então não é uma promessa para uma nação, tá? É uma promessa para um povo. É uma promessa para um povo. Qualquer um que fizer isso vai se tornar o meu povo, parte do meu povo. E qual é o povo de Deus? Israel. Tá? Então, qualquer um daquela nação que se chamava Israel, que obedecesse às leis de Deus, guardasse os mandamentos, se tornaria um verdadeiro israelita. Tá bom, irmãos? Mas por que Deus escolheu essa nação e disse que ela é o seu povo? E Deus começa a trabalhar nela. Então, Deus escolhe Abraão e fala assim, eu vou tirar uma descendência de você. Só que de você eu vou tirar uma descendência como a areia do mar ou como o pó da terra, mas eu também de você eu vou trazer uma descendência como as estrelas do céu. Tá? Então de Abraão sai duas descendências. E Deus ele vai pegar essa descendência carnal de Abraão, tá? Como o pó da terra, e Deus vai revelar o seu plano. Tá bom, irmãos? Deus vai revelar o seu plano, o plano da sua edificação, da sua obra. Deus vai revelar nessa nação que sai de Abraão, tá? E então Israel, irmãos, eles foram chamados sim para ser povo de Deus, porque Deus tem um povo em todas as nações. Então, em Israel, Deus falou, qualquer um que fizer isso é meu povo, é propriedade exclusiva minha, e vai fazer parte da minha nação santa, da minha nação sacerdotal. Né? Só que essa nação sacerdotal, nação santa, já não é o Israel carnal, já é esse Israel espiritual. Tá? É esse povo de Deus espiritual que pega um pouco essa parte que está em Israel, com essa parte que está no Egito, com a parte que está na Babilônia, e esse povo é o povo de Deus, é a nação de Deus, é o Israel de Deus. Tá? Assim como a igreja hoje, tem uma igreja no Brasil, uma no Japão, e todos nós somos membros do mesmo corpo, né, de Cristo. Com Israel também era assim, tá, irmãos? Então o nome Israel é um nome que Deus deu para a sua nação, para a nação que vai obedecê-lo, segui-lo. Deixa eu ver o próximo texto aqui. Ah, sim. Olha só esse texto. Esse texto aqui é incrível. Isaías 49, a partir do verso 2. Olha essa revelação, irmãos, através das escrituras proféticas. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Isso aqui está falando de Jesus, tá? Está falando do Cristo. Isso aqui está falando do Cristo. E se os irmãos lerem o texto todo, né, de Isaías 49, e continuar descendo, vai falar assim, que ele foi colocado para a salvação. A salvação dos gentios, a salvação dos homens. E isso nós sabemos que é Jesus. Né? Jesus quando revelado, tá? Quando revelado.
Mas olha o que o texto está revelando aqui para nós. Está falando de Cristo, tá? De Cristo, não de Jesus. Jesus não tinha nascido ainda, mas do Cristo. Fez a minha boca com uma espada aguda e na sombra da sua mão me escondeu. Né? Então a gente vai lembrar que Paulo vai falar que tinha um mistério escondido nos tempos eternos. Né? E ele fala assim, me fez como uma flecha polida e me guardou na sua aljava, ou seja, para aparecer no tempo certo. Né? Na plenitude dos tempos, o verbo se fez carne. E me disse, tu és meu servo, és Israel. Então quem é Israel? E não Israel, fala assim, você é meu servo, és Israel, por quem eu hei de ser glorificado. Então, isso é Cristo, irmãos. O texto está dizendo que Cristo é Israel. Mas ele é o Israel por quem Deus será glorificado. Tá? Porque o Israel carnal de Abraão, a Bíblia vai revelar assim que ele só fazia o nome de Deus ser blasfemado. Tá? Então, vários textos vai mostrar para nós que Israel fazia com que o nome de Deus fosse blasfemado entre as nações. Mas Isaías 49 está revelando que existe um Israel que está escondido na mão de Deus, na época de Isaías, né? E esse Israel é Cristo, tá? Só que ele está escondido. Só que esse mistério está escondido muito antes dos tempos eternos. Então ele é muito antes de Abraão. Ele é muito antes do nome Israel ser dado a Jacó. Tá? Então o verdadeiro Israel é Cristo. Quando Deus fala para Jacó, porque você fez isso, porque você luta, porque você briga, a partir de hoje o seu nome será Israel, Deus estava chamando Jacó para participar de Israel. Tá? Então, Deus não criou Israel ali. Deus inseriu Jacó em Israel, que é Cristo. Então, a partir daquele momento, Israel agora, Jacó, aliás, faz parte de Cristo, tá? E esse Cristo foi revelado um nome na terra, Israel. Né? Israel significa, tem vários significados Israel, mas um dos significados dele é o príncipe de Deus, tá? O príncipe que luta com Deus. Então, príncipe de Deus é mais bonito, eu vou ficar com o príncipe de Deus, tá? Então, porque nós estamos sendo o Cristo, o verdadeiro Israel, nós estamos sendo transformados em um reino de sacerdotes, né? Então nós vamos reinar, nós vamos ser reis, príncipes de Deus na terra. Então, o verdadeiro Israel é Cristo. Tu és meu servo, és Israel, por quem eu serei glorificado. Está falando de Jesus. Só que ele estava escondido desde os tempos eternos. Então, Noé fazia parte de Israel. Israel é Cristo, então Noé era parte da igreja. Moisés, Abraão, todas essas pessoas que serviram a Deus, e muito antes da nação de Israel existir, eles já faziam parte de Israel. Mas não do Israel carnal, que nasce de alguém que tem um nome chamado Israel, do Israel de Deus, de pessoas que nascem e lutam com Deus e se tornam príncipes de Deus, tá? Então, Israel é Cristo. Não existe um Israel por quem Deus será glorificado a não ser por Cristo, tá? E Cristo, irmãos, nós sabemos, não é Jesus, tá? Cristo Jesus é o cabeça desse Cristo e nós, o povo de Deus, somos o corpo do Cristo, tá? Então, se nós somos o Cristo, somos o corpo do Cristo e o Cristo é Israel, né? Então, Jesus é Israel, eu sou Israel, né? Moisés era Israel, todos nós somos esse Israel de Deus, um povo que Deus criou. Efésios 2 vai revelar assim que nós fomos criados em Cristo para as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então existe um povo, sim, escolhido, um povo que Deus chamou para ser seu. Tá? E esse povo ele se chama Israel. Tá? Esse povo se chama Israel. No escondido, enquanto esse povo está sendo alicerçado nessa parte oculta, esse povo se chama Israel, tanto de qualquer nação, todas as nações tem israelitas. Tá? No revelado, esse povo se chama Cristo.
O Cristo é Israel. Então Israel era o oculto, era a base. Pessoas Deus chamava para ser parte de Israel, né? Só que para Jacó Deus revelou o nome, porque Deus queria que saísse dele uma nação que também pegasse o nome Israel, para que Deus usasse essa nação para mostrar o seu plano, tá? Então Israel, irmãos, a nação de Israel, ela é... Deixa eu pôr a imagem aqui. A nação de Israel, na verdade, ela é uma maquete do plano, tá? Então, todo mundo quando vai construir uma casa, né, um edifício, antes você faz o quê? Uma planta. Você faz uma planta de como será o edifício, tá? E alguns fazem até uma maquete, tá? Não sei, eu não sou arquiteto, mas eu já vi. Alguns fazem até uma maquete de como vai ser a obra, tá? Então Israel, esse Israel carnal, essa nação que se chama Israel, até Cristo nascer, né, até a época de Cristo, Deus usou essa nação para revelar o seu plano, tá? Então por isso que a Bíblia diz que a lei é sombra da graça. Então tudo que acontecia ali com Israel, na verdade era Deus revelando o plano de tudo que ele ia fazer em Cristo, tá? Então, quando nós vemos ali Deus resgata Israel, Deus permite Israel se tornar escravo no Egito, e depois resgata Israel com o sangue do Cordeiro Pascual. Só que isso era uma sombra, isso era o plano de Deus, Deus revelando o plano que ia se cumprir em Cristo. Então quando Cristo vem, ele nos resgata da escravidão do pecado, com o sangue dele, e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele Cordeiro Pascual que foi morto, ele representava Cristo. Aquele povo que foi liberto, que é a nação de Israel, que são as 12 tribos de Israel, eles representavam o quê? Todas as nações. Tá? Então todas as nações são Israel. Tem Israel, tem uma igreja, tem uma congregação, tem um Israel, tem um Cristo em todas as nações. Parte do Cristo, né? Parte de Israel, todas as nações. Então, quando Jesus vem, ele não resgata Israel da escravidão do Egito. Jesus cumpre o plano, porque a maquete é pequenininha, né? E às vezes o edifício é abrangente, é enorme. Então, o plano, a revelação ali do plano, da maquete, né? Como eu tô falando, em Israel, Deus começa a fazer obras em Israel. Então, resgata Israel do Egito, através do sangue do Cordeiro Pascual. E quando Cristo vem, Cristo resgata todas as nações do pecado, da escravidão do pecado, através do sangue do Cordeiro. E através do sangue daquele Cordeiro do Egito ali, no Pascual, que libertou Israel, Deus comprou para ele sacerdotes. Então todos os primogênitos de Israel seriam sacerdotes de Deus. Deus falou, agora eu comprei vocês com sangue, vocês vão servir diante de mim. E Apocalipse 5 vai revelar assim que Jesus com seu sangue, o sangue do Cordeiro, comprou para Deus homens de todos os povos, tribos, nações e línguas e os constituiu um reino de sacerdotes. A mesma coisa, só que lá foi feito em Israel. Todos os primogênitos de Israel serão meus sacerdotes. Mas em Cristo, agora Cristo comprou sacerdote de todas as tribos, povos, nações e línguas. E os constituiu um reino de sacerdotes. Lá falou assim, os primogênitos, Deus falou, os primogênitos vão ser meus sacerdotes. Depois Deus troca pelos levitas. Também tem um significado, mas não vou falar aqui hoje. Mas o plano de Deus é que todos os primogênitos seriam sacerdotes dele. Todos os primogênitos de Israel. Só que na consumação do plano, na edificação da obra, Paulo fala, acho que lá em Efésios, ele fala assim, nós somos a igreja dos primogênitos, que tem o nome escrito nos céus. Então, a igreja dos primogênitos é exatamente o que aconteceu lá. Deus pegou todos os primogênitos e falou assim, os primogênitos são meus, vão me servir. E nós somos a igreja que serve o Senhor, a igreja dos primogênitos. Então, plano, tá, irmãos? Uma maquete, tá bom? E esse texto nós já lemos, né? Então, Israel... tomar água aqui rapidinho. Então Israel, nossa, quase 1 hora já, meu Deus. E eu nem comecei os textos ainda.
Então Israel, ele é uma maquete, ele é a planta do plano, tá, irmãos? Ele não é o plano. Ele faz parte do plano, porque Deus tem um povo em Israel. Deus tem uma igreja em Israel também, tá? Mas Deus usa aquela nação inteira para revelar o seu plano, para se revelar. E olha esse texto aqui que maravilhoso. Porque Jacó teve 10 filhos, né? 10 filhos. Aí Deus teve que intervir, fazer um milagre, abrir a madre de Raquel. E Raquel teve José, 11. Depois Raquel teve Benjamim, 12. E Raquel morre, tá? Por que ela morre? Tem todas as implicações lá do texto. Mas Deus abriu a madre dela, né? E ela era mais jovem. Provavelmente ela teria mais filhos, tá? Então, Deus precisava de 12. Então, Deus, quando ela tem o Benjamim, ela morre. E agora Jacó tem 12 filhos. Esses 12 filhos vão se tornar 12 tribos, tá? 12 tribos. E Deus, ele não permite que as tribos se misturem. Deus fala para Israel assim, eu quero que vocês fiquem separados em 12 tribos, tá? Agora, por que se eles são uma só nação, se eles são todos irmãos? Por que eles acampam em tribos quando entraram na terra, a terra foi dada em tribos, né? Então, quando eles entraram lá na terra prometida, cada tribo herdou um pedaço da terra. Então, a terra de Israel foi dividida em 12 pedaços, né? Um pedaço para cada tribo. Esse texto aqui de Deuteronômios vai falar assim, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, né? Então, quando Deus foi distribuir a terra entre as nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Qual que é o número dos filhos de Israel? 12. Então esse texto está dizendo que quando Deus... Aí eu acredito aqui que está falando da Torre de Babel, né? Quando Deus foi espalhar os homens entre as nações, que eles queriam ficar ali junto depois do dilúvio, Deus falou, não, vou separar vocês. Eu acredito que foi ali, pode ser antes, né? Antes do dilúvio também, mas eu acredito que foi ali. Deus separou... Deus deu herança para eles, né? A herança da terra, e Deus separou eles em 12 nações, tá? 12 povos, 12 nações. É por isso que o número 12 é muito importante na Bíblia, porque o número 12 ele representa a completude, o todo, tá? Então nós vamos dizer que tinha 12 tribos, e essas 12 tribos elas representam o quê? Todas as nações, tá? Então os homens no princípio Deus dividiu em 12. E o Moisés fala, Deus dividiu eles em 12 como segundo o número dos filhos de Israel. Então quando Deus fala, Jacó tem 12 filhos, Deus fala assim, eu quero que vocês fiquem em 12 tribos, e um dia eu vou dar uma herança para vocês, que é a terra de Israel, né, a terra prometida, e quando eles entram lá, a terra é dividida em 12, Deus está mostrando que aquela nação de Israel, dividida em 12 tribos, representa toda a humanidade. Representa todas as nações da terra, tá? Então nós temos 12 apóstolos, 12 pães da preposição. Então o número 12, a muralha tem 12 portas, 12 fundamentos, 12 portas. Então o número 12 representa o todo, né? A completude, tá? Então Deus quis que Israel ficasse dividido em 12 tribos, representando 12 nações, que na verdade representa todas as nações. Tá bom, irmãos? Então, isso é muito interessante, tá? Então, aquela nação de Israel, ela representava, na verdade, era uma maquete do plano que Deus ia fazer com todas as nações. Por isso que elas tinham que ficar separadas em 12, tá? Então, Israel era separado em 12, como se fosse 12 nações, 12 tribos, tá bom? Então, muitas promessas, né, foram feitas a Israel. Ao Israel, né? Planta, maquete ali. Muitas promessas foi feita àquela nação. Só que a gente tem que lembrar que Deus está revelando através daquela nação o que ele ia fazer em Cristo, tá? Então muitas promessas que foram feitas para Israel não foi feito para o Israel carnal, foi feito para o Israel espiritual, que é Cristo, tá? Então, que é todas as nações,
que está em todas as nações. Tá? Então, muitas promessas que foram feitas para Israel, hoje alguns irmãos, eles acham que Deus ainda tem que cumprir essas promessas lá com a nação de Israel, porque Deus, né, não quebra promessas, isso é verdade, Deus não quebra. Né? Mas como eles não entendem isso aqui, as duas casas de Israel, não, Deus prometeu que um dia ia juntar, porque as 12 tribos elas foram espalhadas, né? As 12 tribos elas foram espalhadas entre todas as nações. E até aqui em Oséias mesmo, que nós vamos ler o texto, o que aconteceu? Deus pegou as 12 tribos, né, e separou ela em dois reinos, em duas partes. 2 tribos ficaram no reino do sul, Judá e Benjamim, e 10 tribos ficaram no reino do norte, tá bom? Essas 10 tribos do reino do norte, aqui no livro de Oséias, Deus, elas pecavam tanto, né, esse reino do norte com as 10 tribos pecavam tanto, que Deus falou assim que eles não seriam mais seu povo. Deus pega o profeta Oséias, fala assim, casa com a mulher, tem um filho, mulher de prostituição, tem um filho de prostituição, e quando você tiver um filho, você vai pôr o nome dele de não meu povo, ou seja, vocês não são mais meu povo. Aí o nome da outra filha, não amada, eu não amo mais vocês. E Deus vai falando essas coisas, e Deus fala assim que essas 10 tribos, Deus ia espalhar elas entre todas as nações, que eles não eram mais o povo de Deus, tá? Só que Deus, ele fala assim, eu vou espalhar vocês entre as nações. Só que Deus revela que na verdade ele está semeando, né? Um dos filhos do Oséias chama Jezreel, né? E Jezreel, o último filho, significa Deus semeia, tá? Então Deus fala assim, semearei, lá em Oséias, né? Eu pus só um pedaço do texto aqui, só para lembrar o texto, tá, irmãos? Mas leiam o texto completo, e ele fala assim, semearei Israel entre as nações, porque grande é o dia de Jezreel, grande é o dia que eu estou semeando, né? Então Deus espalha essas 10 tribos entre todas as nações, né? E Deus fala assim, eu estou semeando, e Deus faz uma promessa que um dia vai trazer de volta. Deus fala assim, um dia eu vou unir novamente as 12 tribos. Então eu estou espalhando 10 tribos e 2 está ficando. Mas um dia eu vou trazer essas 10 de volta e vou unir as 12 tribos novamente, né? Só que Deus revela que ele está semeando, que ele não está... Ele está sim rejeitando aquele povo, um povo rebelde, mas Deus está falando, mas um dia eu vou trazer. Mas eu estou semeando eles. Porque Deus não trouxe aquele povo de volta. Porque eles iam morrer. Né? Eles morreriam. Então aquele povo não vai voltar, mas aquele povo vai morrer entre as nações e vão se misturar, né? Só que Deus faz uma promessa, um dia eu vou unir as 12 tribos de volta. Eu vou unir as 2 que ficou do reino de Judá, né? Aí as 2 casas de Israel é isso. O reino do norte, o reino do sul, encabeçado pela tribo de Judá, se chamava reino de Judá. E o reino do norte, encabeçado pela tribo de Efraim, se chamava reino de Israel, casa de Israel, o reino de Israel, porque Efraim era o primogênito, né? Jacó pega o filho de José, Efraim, e fala, esse é meu primogênito agora. Então, Efraim se torna o primogênito no lugar do Rúben, tá? E Efraim tem o direito do nome do pai, do patriarca. Então, poderia se chamar reino de Judá e reino de Efraim. Às vezes a Bíblia vai falar reino de Efraim, casa de Efraim. Mas como Efraim é o primogênito, ele leva o nome do patriarca, Israel. Então é reino de Judá, reino de Israel, tá? Então, casa de Israel, o reino de Israel, são as 10 tribos encabeçadas por Efraim. Reino de Judá são as 2 tribos restantes, Judá e Benjamim, tá bom? Então Deus fala assim que vai espalhar a casa de Israel em toda a terra, mas um dia vai unir a casa de Israel e a casa de Judá novamente, tá? E essa casa de Judá se tornam os judeus da época de Jesus, tá? Então essas 12 tribos se torna o reino de Judá, a casa de Judá, eles se tornam judeus, mas a terra ali se chama nação de Israel ainda, né? Então eles estão na terra de Israel e tudo, mas eles são os judeus. E a casa de Israel, que são as 10 tribos, né? As outras 10 tribos foram espalhadas entre todas as nações, mas com a promessa, os irmãos lerem lá Oséias, podem ler Oséias 1, 2, 3,
Deus vai prometer, um dia eu vou trazer de volta. Aí ele vai citar esse texto aqui, ó. Eu vou espalhar, né? Mas todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Eu vou espalhar e eles vão multiplicar nas nações. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então essa aqui é a promessa. Um dia eu vou unir vocês de volta. Só que a promessa é assim, um dia eu vou trazer vocês de volta para a sua terra. Então a promessa envolve terra, tá? Então Deus fala assim, eu vou espalhar vocês, mas um dia eu vou trazer vocês de volta para essa terra, a terra da peregrinação de seus pais, e unirei vocês novamente, a casa de Israel e a casa de Judá. Tá? Então essa é a promessa. Então essa promessa, muitos irmãos esperam isso, falam assim, não, Israel ainda é povo de Deus, porque Deus ainda tem que unir eles, trazer todos eles lá para a terra deles e cumprir a promessa que Deus fez para eles, tá? Então esse é o pensamento de muitos irmãos que não conhecem as duas casas de Israel. Então, mas olha só que interessante, tá? Lá em Oséias, o texto todo vai estar falando disso, né? Deus vai mandar embora as 10 tribos, mas depois vai trazer de volta para a mesma terra, vai unir novamente, né? A casa de Israel e a casa de Judá. Aí essa profecia aqui, ó, e no lugar, eu espalhei, mas no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então, quando eu trazer de volta, nesse mesmo lugar que eu disse, vocês não são meu povo, eu vou dizer, vocês são meus filhos. Só que olha que interessante. Romanos 9, a partir do verso 23, Paulo fala assim, ó, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então Paulo está falando assim, eu vou falar de nós agora, dois povos que Deus chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, entre as nações. Aí Paulo vai falar assim como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada que não era amada. E no lugar que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. É o que nós lemos lá. Então Paulo está citando a profecia de Oséias, e Paulo está falando assim, Deus chamou nos chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, para se cumprir o que disse o profeta Oséias. No lugar onde eu disse, vocês não são meu povo, se lhes dirá, vós sois meu povo, e ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então Paulo está dizendo que em Cristo se cumpriu a profecia de Oséias. Tá, irmãos? É isso que Paulo está dizendo. Que em Cristo se cumpriu a profecia de Oséias. Só que qual que era a profecia de Oséias? Um dia eu vou unir as 10 tribos de volta. Tá? Eu vou unir a casa de Judá com 2 tribos, a casa de Israel, né, que é Efraim, com 10 tribos, vou unir as 12 tribos novamente. Só que Paulo está dizendo que isso se cumpriu agora em Cristo. Ele está falando assim, Deus chamou para mostrar a riqueza da sua glória. Deus nos chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, para se cumprir o que foi dito por Oséias, que um dia Deus ia trazer de volta e fazer unir as 10 tribos, as 12 tribos novamente, e todos seriam seus filhos, e ele seria o seu Deus. Só que isso não se cumpriu com as 10 tribos de Israel, isso se cumpriu com as nações. Então todas as nações, os gentios significa isso, nações. Então todas as nações vieram e se uniram agora à nação dos judeus, a casa de Judá, né? Eles se chamam de Israel, a nação dos judeus. Então, em Cristo, judeus e gentios foram unidos, né? E o Paulo está dizendo que isso é cumprimento do que foi dito pelo profeta Oséias, que um dia Deus ia unir as 12 tribos de volta. Só que Deus não está unindo as 12 tribos, Deus está unindo todas as nações. Porque os irmãos lembram, as 12 tribos representam todas as nações. Então aquela promessa que foi feita a Israel, um dia eu vou trazer vocês para a terra, vou unir vocês de volta, não era, aquilo era a maquete, era o plano. A construção verdadeira é em Cristo.
E Cristo uniu novamente as 12 tribos, que são todas as nações. Tá? Então, cada uma das tribos de Israel representa uma nação de Deus. Representa uma nação, e nessa nação existem israelitas. Existem pessoas que foram chamadas a fazer parte do povo de Deus, que são israelitas, né? E que são parte do Cristo, fazem parte de Cristo, porque o verdadeiro Israel é Cristo. Tá, irmãos? Então, lá em Ezequiel, outra promessa. E todas essas promessas que eu vou ler aqui, todas elas são promessas de unir de volta as 12 tribos, porque 10 tribos foram espalhadas entre as nações. De unir de volta as 12 tribos na mesma terra. Todas as promessas são... toda vez Deus está falando isso. Um dia eu vou unir vocês todos de volta na mesma terra. E vocês vão me servir. Tá? Lá em Ezequiel 37, depois os irmãos lê o texto todo de Ezequiel 37. Tá? Deixa eu ver se... Ah, tá. Então, olha só. O que Deus está falando? O meu servo Davi reinará sobre eles. Né? O dia que eu trazer eles de volta, todos juntos, o meu servo Davi reinará sobre eles. Só que Davi já morreu há muito tempo. Né? Então, se Davi já morreu há muito tempo, Deus está falando coisas em mistério aqui. Tá bom? Então, meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão no meu juízo, guardarão os meus estatutos e observarão. Habitarão na terra que deu ao meu servo Jacó. Toda vez vai falar que eles vão voltar para a terra, ao qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. Para sempre, eternidade. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Então aqui nós já temos um problema, né? Os irmãos esperam que Deus vai trazer Israel de volta lá para a terra, né, e cumprir promessas. Só que uma das promessas é que Davi vai ser o rei deles. E para sempre, eternamente. Né? Então Davi teria que ressuscitar para isso. Né? Só que quando fala Davi aqui, irmãos, é um mistério. Porque está falando de Cristo. Cristo é a raiz de Davi. Ele é o filho de Davi. Né? Então não está falando de Davi. Está falando de Cristo, de Jesus. Tá? Farei com eles aliança de paz. Nova aliança. Será aliança perpétua. É a nova aliança, porque a antiga aliança, ela não era perfeita, por isso se buscou outra, né? Uma aliança superior. Nós vamos ler lá em Hebreus isso. E essa aliança superior, ela é perpétua, ela não acaba. Então a nova aliança, ela não acaba. Então Deus está falando que eu farei com eles a nova aliança, tá? Aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. Então, porei o meu santuário. Essa palavra santuário e a palavra tabernáculo são as mesmas, tá? Tem o mesmo significado. Então, quando Deus fala assim, eu colocarei sobre eles o meu santuário ou o meu tabernáculo, né? Isso se cumpre em Cristo. Quando Cristo encarna, a Bíblia fala assim, o verbo se fez carne e se tabernaculou entre nós. Então, Jesus é o verdadeiro tabernáculo de Deus. Ele olha para o templo e fala, destrói esse templo e em 3 dias o retificarei. Né? E ele estava falando do seu corpo. O corpo de Jesus é o verdadeiro tabernáculo. Tá bom? Então, isso aqui é uma promessa de Cristo. É uma promessa de quando Jesus viesse, faria a nova aliança. Tá? Ezequiel 37. Aí o texto vai mostrar como que ele faria a nova aliança. Tá? Aí os irmãos leem o texto, a partir do verso 18, vai falar assim, Deus manda o profeta pegar 2 pedaços de madeira. Aí ele fala assim, escreve num pedaço de madeira Judá, que representa Judá e as tribos do reino de Judá. No outro pedaço de madeira você vai escrever Efraim, que representa as 10 tribos que eu espalhei, né? Que representa a casa de Israel. Efraim representa as 10 tribos que eu espalhei. Aí você vai pegar, Deus está falando para Ezequiel, diante do povo, vai unir os 2 pedaços de madeira, um no outro. Eles vão se tornar um só na sua mão. E você vai dizer e a profecia né, que da mesma forma que aqueles 2 pedaços de madeira foram unidos na mão do profeta, que Deus vai trazer de volta as 10 tribos, vai unir as 12 tribos, vai trazer a casa de Efraim, casa de Israel, e vai unir de volta a casa de Judá, as 12 tribos vão se unir novamente, né, na mesma terra, na terra de Israel.
Essa é a profecia, tá? Aí o texto fala assim: os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão, perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, né? Vou trazer eles de volta, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Então a promessa sempre é essa: terra, terra. Vou pôr vocês, unir vocês de volta ali na terra de Israel, né? Na terra da promessa. Só que 2 pedaços de madeira unidos, né? Eles podem se tornar isso aqui, uma cruz, tá? Então, se você pegar 2 pedaços de madeira, dependendo de como você fizer, se você cruzar, cruz, pode fazer um X, né? E estava escrito Judá e Efraim. Judá representa 2 tribos, né? Os judeus e os benjamitas. E Efraim representa as 10 tribos, tá? Que foram espalhadas entre as nações. Então a promessa é que através da cruz, né? Pega 2 pedaços de madeira, une e fala que eu vou unir eles de volta, né? Então como que Deus uniu as 12 tribos de volta? Aí fala aqui em Efésios 2,16: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Ambos o quê? Ambos os povos, né? Por intermédio da cruz, 2 pedaços de madeira. Destruindo por ela a inimizade, vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe. Quais que estavam longe? As 10 tribos foram espalhadas. E paz também as que estavam perto, as 2 que ficaram, tá? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, ou seja, por causa disso, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Olha que interessante. Na cruz, Cristo uniu de volta os que estavam longe e os que estavam perto, tá? E está escrito aqui: agora nós, né? Que Paulo está escrevendo para a igreja, tá? Está escrevendo para a igreja. E por causa disso, já não sois estrangeiros e peregrinos, ou seja, nós não somos mais de outra nação, de nações estranhas. Estrangeiro ou peregrino, nós não estamos mais lá naquela nação que nós somos levados, mas nós somos concidadão dos santos e da família de Deus. Então Paulo está falando que na cruz Cristo uniu todas as nações, que Cristo uniu as 12 tribos e levou todas elas para a mesma terra. Porque se nós, né, através da cruz de Cristo, já não somos estrangeiro e peregrino, mas somos concidadão dos santos, então nós fazemos parte de Israel, e espiritualmente nós estamos em Israel. Nós estamos ligados em Israel. Então é como se nós tivéssemos sido levados para lá, tá? Então, se nós não somos estrangeiros e peregrinos, então nós somos concidadão, nós somos israelitas. E nós estamos lá, em espírito, não em carne, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus falava assim: eu vou unir vocês de volta na terra que eu prometi aos seus pais, que eu dei aos seus pais, existe um texto em Gálatas, acho que é Gálatas 4, que vai revelar que Deus, quando Deus prometeu dar aquele pedaço de terra para Abraão, na verdade Deus não estava prometendo aquele pedaço de terra, Deus estava prometendo o mundo inteiro, né? E Gálatas fala assim: não foi por intermédio da lei que a Abraão foi prometido a herança do mundo, herdar o mundo, né? Então Abraão vai herdar o mundo, não aquela terrinha lá, não aquele pedacinho de terra que eles têm. Então existe na Bíblia algo que diz assim, que é chamado de Monte Sião. A Bíblia fala que nós, a igreja dos primogênitos, chegamos ao Monte Sião, a cidade de Deus, né? Então aquela terra, a terra mesmo nunca foi a promessa, tá? A terra nunca foi a promessa. Cristo vai reinar lá, vai sentar em Jerusalém, todas essas coisas, mas a promessa nunca foi esse lugar geográfico para a união do povo, para herdar, porque nós não vamos herdar Israel, né? Abraão não vai herdar Israel, Abraão vai herdar o mundo. Está lá em Gálatas, eu esqueci se é Gálatas 4, Abraão vai herdar o mundo, foi prometido a ele vai herdar o mundo, ele não vai herdar aquela pedacinho de terra de Israel, tá, irmãos? Então, quando fala assim que nós agora fazemos parte da nação de Israel,
né, que nós fazemos parte, que nós estamos na cidade, no Monte Sião. Tá? Então existe uma cidade espiritual, que é chamada também de Israel. O Monte Sião, tem um Monte Sião em Israel, né, mas tem um Monte Sião, assim como tem uma Jerusalém em Israel, tem uma Jerusalém no céu. Assim como tem um Monte Sião em Jerusalém, né, em Israel, tem um Monte Sião espiritual. Tá? Então, nós estamos todos unidos no Monte Sião. Nós somos filhos da Nova Jerusalém. Paulo fala em Gálatas 3 e 4, se eu não me engano. Então, essas promessas de unir todo mundo ali no mesmo lugar, as 12 tribos de volta na mesma terra, elas se cumprem em Cristo. Nós não somos estrangeiros e peregrinos. Através da cruz, nós que estávamos longe, agora estamos unidos aos que estavam perto. Né? Judeus e gentios unidos em Cristo. Paulo vai falar isso, né, em Efésios mesmo, está falando nessa carta aqui mesmo. Cristo, através da cruz, uniu judeus e gentios em um só corpo. Né? Então, se está se cumprindo o que foi dito lá, né, então por que não está unindo as 2 tribos do sul com as 10 tribos do norte? Né? Em Cristo, no plano, lá na maquete, parece que é isso, vai unir de volta as 12 tribos lá em Israel. Mas na verdade está unindo, quando Cristo vem, o plano é realizado e agora é revelado, na verdade está unindo todas as nações, judeus e gentios, em Cristo. Né? Cristo é Israel. Todos nós voltamos a Israel, que é Cristo. Tá, irmãos? E Jesus fala para a mulher samaritana assim, não existe um lugar de adoração, não é em Jerusalém, no templo, não é em Samaria. Os verdadeiros adoradores, eles adoram o Espírito em verdade. Então nós estamos em Israel, porque nós estamos em Cristo. Tá? Então a união do povo já aconteceu. As 12 tribos estão unidas, porque elas representam todas as nações. Tá? Efésios, um pouquinho antes, Paulo fala assim, naquele tempo, antes de Cristo, né? Antes da cruz, estáveis sem Cristo. Então, sem Cristo, nós estávamos separados da comunidade de Israel. Então, se antes, sem Cristo, nós estávamos separados da comunidade de Israel, quer dizer que em Cristo nós estamos agora unidos à comunidade de Israel. Então, os irmãos percebem que o Novo Testamento revela que tudo aquilo que foi prometido, dessa união, desse ajuntamento, trazer os judeus, os israelitas todos para a terra novamente, tudo isso eram promessas muito superiores e que se cumpriram em Cristo e que já se cumpriram em todas as nações. As 12 tribos representam todas as nações. Não vai se cumprir naquela nação. Tá? Estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo, mas agora em Cristo, Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus, ou seja, nós somos levados para lá. Para lá onde? Para Israel. Mas quem é Israel? É Cristo. Tá? Então, já se cumpriu. Não tem promessa de juntar todo mundo na terra. Isso já se cumpriu. E lá em Jeremias, outra promessa agora. Lá em Jeremias vai falar assim, ó, eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Os irmãos vão perceber que sempre as promessas estão falando das 12 tribos. O que é a casa de Israel? 10 tribos. O que é a casa de Judá? 2 tribos, então 12. Então, em Jeremias está sendo prometido que a nova aliança seria feita com as 12 tribos. Né? Não conforme a aliança que fiz com seus pais, ou seja, não é aquela mesma, eu vou fazer uma nova, uma superior. E o Novo Testamento, o escritor de Hebreus, ele vai revelar para nós que isso se cumpriu em Cristo. Ele fala assim, ó, havendo agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança. Não é como aquela, não como a que eu fiz, uma superior, né? Instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz. Então, o escritor de Hebreus vai citar agora Jeremias 31. Eis que vem dia, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, o escritor de Hebreus está falando assim, existia uma promessa de uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E o escritor de Hebreus está falando assim, Jesus, ele é o mediador dessa superior aliança.
dessa nova aliança. A nova aliança não é como aquela, ela é superior. E o escritor de Hebreus diz assim, e de fato, repreendendo, diz, ou seja, de fato Deus prometeu que um dia faria uma nova aliança. E o escritor de Hebreus cita Jeremias 31:31. Firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais. Então o escritor de Hebreus está dizendo assim, sabe aquela aliança de Jeremias 31:31 que foi prometido para as 12 tribos? Jesus veio e fez ela. Só que Jesus cumpriu essa aliança, a nova. Só que ele não fez uma aliança com as 12 tribos, ele fez uma aliança com todas as nações. Ou seja, ele uniu judeus e gentios em um só corpo, em uma só promessa, em um só povo. Os irmãos estão entendendo? Então, e essa aliança de Jeremias 31, se os irmãos lerem ela toda, ela vai falar também da terra. Eu vou trazer eles todos para a mesma terra. Vou trazer de onde eu mandei nas nações, vou trazer todos. E eles estarão na mesma terra e eu vou fazer aliança com eles. Só que isso se cumpre em Cristo. Né? Ali era o plano, era revelando o plano da construção, da edificação. Mas quando se cumpre a realidade, que é Cristo, ele faz a nova aliança, ele faz de fato com a casa de Judá e com a casa de Israel. Porque a casa de Judá representa os judeus hoje. E a casa de Israel representa todas as outras nações, os gentios. Então, Cristo na cruz uniu judeus e gentios em um só corpo. Então, a nova aliança foi feita com as 12 tribos, de fato. Só que as 12 tribos do plano, da maquete, da planta. Só que, na realidade, essas 12 tribos são todas as nações. Não sei se está ficando claro para os irmãos, tomara que sim. Ezequiel 37 fala assim também, farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabeleci-los-ei e os multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles. Para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então, o meu tabernáculo estará com eles, isso aqui está falando de Jesus. E o verbo se fez carne e se tabernaculou entre nós. Ele se tornou carne, ele é o tabernáculo de Deus. E o meu tabernáculo estará com eles, não neles, com eles. Né? Mas depois eu vou colocar o meu santuário no meio deles, né? O meu espírito. E essa promessa de Ezequiel 37 é a promessa de levar o povo tudo de volta para a terra, de unir o povo tudo de volta. Tá? E Paulo vai falar em 2 Coríntios 6:16, ele fala assim, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivo. Né? Lá Deus falou, vou colocar o meu santuário no meio deles. Entre eles. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então, Paulo está falando assim, olha, Deus disse, ele está citando a profecia que nós acabamos de ler de Ezequiel. Habitarei e andarei entre eles, é essa aqui, ó. O meu tabernáculo estará com eles, né? Então, quando aqui estava escondido, mas aqui foi revelado, Paulo entendeu, quando Deus falou assim, o meu tabernáculo estará entre eles, que Deus estava falando de Jesus. O meu tabernáculo andará no meio deles, o verbo vai se tabernacular, vai se tornar carne, vai andar entre eles, né? Habitarei e andarei entre eles. Está falando de Jesus. Paulo já entendeu que a profecia de Ezequiel está falando de Jesus. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Se cumpre em Cristo também. Mas sempre tem a promessa. Vou trazer para a terra. Vou unir todo mundo na mesma terra. Né? Então, tudo se cumpriu em Cristo. Aí então Paulo vai falar assim, olha o que Paulo vai falar, bem interessante. Paulo vai falar assim que, o que aconteceu? Os judeus, né, os israelitas, eles pensavam que só eles eram o povo de Deus. Né? Então todas as promessas que eram feitas para Israel, eles entendiam que era para eles. Tá? Assim como muitos irmãos hoje, né, na igreja entendem que as promessas são para aquele Israel lá, para a nação. Então, eles entendiam que as promessas eram para eles. E quando Jesus vem, quando a edificação começa a ser revelada, Jesus vem e começa a edificação da igreja, muitos israelitas não creem. Muitos israelitas não creem que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Messias enviado. Né? E a Bíblia fala assim que Jesus se torna pedra de tropeço para eles, porque eles esperavam um Messias
diferente. Eles não esperavam um Messias carpinteiro, pobre, né, de Nazaré. Então, eles não creem que... A maioria dos israelitas não creem que Jesus é o Messias. E por não crer, eles não entram na nova aliança. Tá? E Paulo fala assim, em Romanos 9, né, aqui está a partir do 6, mas a partir do 1 ele fala assim, que ele está triste pelos seus compatriotas. Ele fala assim, eles são descendentes de Abraão. Paulo não está falando de pessoas que estão lá em Israel, mas que não são israelitas de verdade, que não são descendentes de Abraão. Paulo fala, eles são descendentes de Abraão, né? São, sim, deles, para eles foi feitas as alianças, as promessas, os cultos, deles descende o Cristo segundo a carne. Então Paulo está falando de israelita mesmo, descendente de Abraão. E Paulo está falando assim, mas não, e eles não creem. Eu estou triste porque eles não creem. Então, por que os israelitas que para quem o Messias veio não estão crendo no Messias? Aí Paulo vai explicar o que está acontecendo. Ele vai falar assim, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Aqui, ó. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então Paulo está falando assim, olha, porque a gente pode entender assim, Paulo está falando que nem todo mundo que está lá é israelita, pode ter gente misturada lá, como os samaritanos. Os samaritanos nasciam em Israel, eram israelitas, né? Mas não eram descendentes de Abraão. Então alguém pode falar assim, não, Paulo está falando dos samaritanos e tal. Paulo, antes ele dá a introdução, são descendentes de Abraão, deles descende o Cristo, ou seja, são israelitas mesmo, de verdade, de Abraão mesmo. Mas eles não estão crendo. Por que eles não estão crendo? Aí o Paulo vai revelar. Porque alguém pode dizer assim, então, mas a palavra de Deus falhou, porque a palavra de Deus disse que o Messias, ele traria Israel todo de volta, ele uniria Israel. Né? E agora os israelitas não estão crendo no Messias, então a palavra de Deus falhou, o plano de Deus falhou. E Paulo, ele explica, ele fala, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Olha só, nem por ser descendente de Abraão, eles são seus filhos, são todos seus filhos. Aí ele fala, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência de Abraão, os filhos da promessa. Então Paulo está falando assim, olha, não é todo mundo que nasceu da descendência de Abraão que é um verdadeiro israelita. Tá? Eles têm o nome israelita, né? Mas eles não são verdadeiros israelitas. Porque os verdadeiros israelitas, eles não são os da carne, eles são os da promessa. São os filhos que Deus gera, né? Isaac foi Deus que gerou. Ele é um filho da promessa. Jesus, Deus gerou. José, Deus gerou. Jacó, Deus gerou. Então, os filhos de Deus, eles são gerados pelo Espírito de Deus. Tá? Então, esses filhos de Deus gerados pelo Espírito de Deus, que são os verdadeiros filhos de Abraão. Tá? Eles são o verdadeiro Israel, é isso que Paulo está falando. Por que a massa de Israel não está crendo? Porque eles não são verdadeiros israelitas. Os verdadeiros israelitas de Israel estão crendo. Paulo fala, acho que em Romanos 10, eu sou Israel, eu sou israelita da tribo de Benjamim. Então Paulo fala isso, Paulo fala, a igreja começa em Israel. Pedro prega, mais de 3.000 almas se convertem. Todas aquelas almas eram judias, eram judeus, eram israelitas, e eles creem. Só que todos creem? Não, porque Isaías fala, embora o número dos filhos de Israel seja grande, só o remanescente é que será salvo. O que é o remanescente? O remanescente é um povo que Deus tem em todas as gerações. Então, todos os israelitas serão salvos? Não. Apenas os que são povo de Deus, apenas os que são verdadeiros israelitas, apenas os que estão em Cristo. Né? Então, Paulo vai falar assim também em Gálatas. Ele fala assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Então Paulo está falando assim, olha, todas as promessas que foram feitas para Abraão
foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Um descendente. Não diz e aos descendentes, tá? Então, Abraão só tem um descendente. E aqui vai falar assim, ó, o teu descendente que é Cristo. Então, Abraão só tem um descendente, Cristo. Abraão não tem 2 descendentes. Não tem vários descendentes. Tem um descendente, Cristo. Todo mundo que está em Cristo é descendente de Abraão. Tá? Então, se eu estou em Cristo, eu sou descendente de Abraão. Então, Abraão tem uma descendência, Cristo. O judeu, o israelita que não crê em Cristo, que não, né, antes de Cristo ser revelado, que não guardava a lei, que não guardava assim, tentava, que não obedecia às leis e amava o Senhor, quando eles olhavam para a lei e tentavam obedecer, eles estavam tentando obedecer Cristo, que a lei e os profetas falam de Cristo. Tá, irmãos? Então, Abraão tem uma descendência que vai herdar as promessas, Cristo. Tá? Não é Israel carnal, é o Israel Cristo, Israel espiritual. Tá? Aqueles que têm um nome escrito no livro da vida, que são de Cristo, que estão em Cristo, eles são os verdadeiros descendentes de Abraão. Então, qualquer israelita, a nação de Israel, se eles não creem em Cristo, eles são como qualquer nação. Se eles crerem em Cristo, eles serão enxertados em Cristo e serão parte do povo de Deus, parte do verdadeiro Israel. Mas se não creem, né, e os que estavam na promessa foram cortados, os que não creem. Aí Paulo fala assim, e se sois de Cristo, no verso 29, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo as promessas. Então todas as promessas que foram feitas a Abraão, foram feitas a Abraão e a Cristo. Todas as promessas que foram feitas a Israel, Israel é Cristo. Tá, irmãos? Então não existe promessa para um povo que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Não existe promessa para eles. Porque o Cristo foi revelado, a edificação foi revelada, e se eles não creem, eles estão fora. Eles não têm parte nisso. Porque nem todos de Israel são verdadeiros israelitas. Todos os verdadeiros israelitas de Israel, eles creem. Existe uma igreja em Israel. E a igreja de Israel crê. Existe uma igreja no Brasil, ela crê. Os irmãos estão entendendo? Então a igreja, ela existe muito desde a eternidade. Israel existe desde a eternidade, porque Israel é Cristo. Né? Então, quando os irmãos falam assim, né, ninguém foi salvo antes de Jesus. Né? De Jesus para lá, Israel, alguns foram salvos. Por quê? Porque eles guardavam a lei, e a lei fala de Cristo, então eles foram salvos por Cristo. Mas e as outras nações que não tinham a lei? Né? A gente vê que elas tinham sim. Tá? Malaquias revela que eles já faziam em todas as nações, sacrifícios agradáveis a Deus eram feitos. Então se está agradando a Deus é porque estão sendo feitos conforme a lei de Deus. Tá? E então a igreja já existe desde antes da fundação do mundo, porque o nome nosso foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então a igreja já existe antes da fundação do mundo. Israel já existe antes da fundação do mundo, porque Israel é Cristo. Israel é a igreja. Tá bom, irmãos? Então, quando nós pensamos assim, então antes de Jesus não tinha igreja, então não tinha salvação. Todo mundo que morreu antes de Jesus, né? Eu vi um pastor falando assim, todo mundo que morreu antes de Jesus, sem Cristo, foi para o inferno. Isso é muito pesado, né, irmãos? 4.000 anos, Deus condenando as pessoas ao inferno, porque ele não se revelou, né? Que pesado. Então Deus, ele se revelou, sim, ele se revela, sim, para todas as nações, e ele salva as pessoas em Cristo, né? Porque Cristo é muito antes da criação. Todo mundo, todas as pessoas que forem salvas, serão salvas em Cristo. Tá? E a Bíblia vai revelar assim que todo homem tem a norma da lei escrita no seu coração. Tá? Em Romanos 2 ou 3. Tá? Que todo homem tem a norma da lei escrita no seu coração. E no dia do juízo, né, a sua mente vai acusá-lo ou defendê-lo, se ele obedeceu essa norma da lei do coração ou não. Né? Então, pessoas que foram salvas, mesmo o índio lá, que nunca ouviu do evangelho, mas se ele for salvo, ele vai ser salvo por Cristo. Porque existe uma norma da lei que Cristo colocou dentro do coração dele. Tá? E essa norma da lei é a lei de Deus. Então todo mundo sabe que não pode matar, que não pode roubar,
né? Existe isso já no ser humano. Então todo mundo que vai ser salvo, irmãos, vai ser salvo por Cristo, tá? Mas nem todo mundo vai se tornar parte do Cristo, né? Então isso aí que nós falamos do reino, por isso que é importante entender essas coisas. Então pessoas que não entregaram sua vida para Jesus, não dedicaram sua vida, não viveram como Jesus falou, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Essas pessoas elas podem ser salvas sim, pelas suas obras? Não, por obedecerem a norma da lei que está escrita dentro do seu coração, e quem pôs essa norma da lei lá foi Cristo, e quem vai salvar elas é Cristo, e é por graça, né? Então ela vai ser salva por graça. O outro que não merece vai ser salvo por graça. Todo mundo vai ser salvo pela graça. Quem for salvo vai ser salvo pela graça. Não existe salvação em outro. Não existe salvação fora de Cristo, tá, irmãos? Só que Cristo já existe muito antes de ser revelado para nós. Então, se ele já existe muito antes de ser revelado para nós, muito antes da lei ser dada a Moisés, muito antes de Jesus aparecer, se o Cristo já existe, ele já estava salvando. Tá, irmãos? Então, ele salvou Noé, ele salvou Enoque. Então, ele já estava salvando, ele já estava chamando pessoas para serem seus sacerdotes, para se tornarem seus servos, né? Então esse estudo foi mais para a gente entender isso, Israel, igreja, para a gente tirar esses sofismas do nosso meio, né? Que Deus tem um povo aqui, tem um povo ali, e disso se origina outras doutrinas, por exemplo. Como que Deus vai terminar de cumprir o plano em Israel? Quando a igreja ser arrebatada. Aí fala assim, então a igreja tem que ser arrebatada não no fim, mas 7 anos antes do fim, porque dentro desses 7 anos, aí Deus vai cumprir tudo que prometeu para Israel, né? Olha, irmãos, Deus ainda tem que cumprir coisas que ele prometeu e não cumpriu. E nós vimos aqui que tudo que Deus prometeu, ele já cumpriu, e está se cumprindo em Cristo. Nada do que ele prometeu para Israel era para Israel exclusivamente para ele, era para todas as nações. As 12 tribos representam toda a humanidade. Tá, irmãos? Então Deus, em Cristo se cumpriu tudo. Então quando Jesus vier, ele vai vir e é o fim, vai começar o milênio. Ele não vai vir levar a igreja para em 7 anos aí Deus terminar de fazer o que ele não terminou com Israel, né? Um plano que falhou, aí agora ele vai consertar, vai remendar, aí uns vão ser salvos em Cristo, outros vão ser salvos porque são israelitas, né? Que coisa esquisita. É algo que não faz sentido, não parece um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, não parece, né? A Bíblia fala assim que através da igreja a multiforme sabedoria de Deus é revelada aos principados e potestades nas regiões celestiais. Então quando a igreja surgiu, quando a igreja foi revelada e agora a igreja está sendo edificada, isso mostra para os seres celestiais, para os anjos, os caídos, os que estão no céu, a multiforme sabedoria de Deus. Tá? Então a igreja que é o Israel verdadeiro, por quem Deus vai ser glorificado, que é o Cristo, né? Deus está sendo glorificado até mesmo no céu. Até mesmo nos anjos caídos, eles olham e falam assim, meu Deus, a multiforme sabedoria de Deus é algo que nós não conseguimos ver. Ele tinha um plano e estava oculto, né, até mesmo de nós, e agora está sendo revelado pela igreja. Quando a igreja se manifesta, os verdadeiros filhos de Deus se manifestam, até os anjos eles aprendem, eles falam, meu Deus, eles começam a glorificar a Deus, a Bíblia diz, né? Porque a multiforme sabedoria de Deus é revelada para eles. Então, irmãos, é esse Deus que nós temos que crer, nesse Deus que não falha, que não perde, que não erra, tá? Esse Deus, que o plano dele é perfeito, e não tem remendo, não tem remendo. Deus não tem 2 povos, Deus tem um povo só, e é o seu povo, e é o seu Israel, que é Cristo. Tá bom, irmãos? Deus abençoe os irmãos, até o próximo.